Muito boa noite, estamos de regresso depois de, no final de 2016, termos começado este programa, que promete ser um sucesso e um programa surpreendente ao longo deste 2017, baseado neste mapa EGOS, que já aqui explicamos, eu posso mostrar aqui para a câmara, assim levanto melhor, está melhor assim. O Adriano Freire está de regresso, professor. Prazer em revê-lo. Teve boas entradas? Felizmente, com saúde. Mapa EGOS, não vale a pena explicarmos outra vez este mapa EGOS ou não? Só para as pessoas se situarem no que é, no que é que estivemos aqui a falar. Exatamente, de uma forma muito sucinta. Mapa EGOS, EGOS é um acrónimo para 4 personalidades, é de empreendedor, pessoas assertivas, dinâmicas, que gostam de tomar iniciativas e correr riscos. Do ponto de vista biológico, ou seja, a maneira como o cérebro funciona na neurociência, os ES, os empreendedores, são pessoas muito visuais. O lobo occipital aqui atrás é muito ativo. Os Gs, os governadores são pessoas mais rigorosas, mais analíticas, mais prudentes, não gostam de correr riscos. Do ponto de vista biológico, olhando agora para a neurociência outra vez, são muito ativas aqui no lobo frontal. O lobo frontal controla o raciocínio lógico. Os Os, o O de EGOS, os Os são os operacionais. Operacionais são pessoas mais relaxadas, mais pacientes, improvisadoras também, que gostam de fazer e menos de tomar as decisões difíceis, mas que, do ponto de vista biológico, olhando agora para a neurociência, de novo, são muito sensíveis aqui em cima no lobo parietal, que controla os sentidos do tato, paladar e olfato. Muito bem. Finalmente, os sociais. Sociais são pessoas com um perfil mais comunicativo, mais preocupadas com as outras pessoas, maior inteligência emocional, maior otimismo também, são pessoas mais idealistas também, e do ponto de vista biológico são muito ativas aqui de lado no lobo temporal. Isso significa que são pessoas muito auditivas. Okay? Portanto, o mapa está explicado. Está sumariamente EGOS, e falamos de amor, filhos, tempo, energia, dinheiro, a carreira, a comunicação, a equipa, a liderança, planeamento, tudo cientificamente provado neste livro que aqui está à minha frente e de que temos vindo aqui a falar nos nossos programas e hoje vamos falar de filhos. Vamos falar de filhos. Vamos ter aqui uma surpresa no final, podemos já dizer. Ana Guedes Rodrigues, nossa diretora de informação, tem 2 filhos, vai estar aqui connosco. Muito bem. E vamos definir o que é nela e na relação dela com os filhos. Exatamente. Vamos começar por conhecer melhor os filhos e depois como é que ela deve lidar com os filhos. Para isso, você aí em casa tem um endereço à sua disposição, pode questionar, fazer perguntas, tudo o que quiser, porque em próximos programas que exploraremos aqui. Vamos falar então dos filhos. Comecemos então por essa realidade que são os filhos, de que forma é que a personalidade, por exemplo, deles é moldada pelos pais, ou vice-versa. Muito bem, muito bem. É uma questão importante. Desde logo importa compreender que nos primeiros 6 anos de idade é estimado que 80% da personalidade da pessoa, neste caso da criança, seja moldada. Ou seja, nos primeiros 6 anos de vida, a criança define como vai ser para o resto da sua vida. Mesmo que tenha 90 anos, 100 anos, são os primeiros 6 anos de vida que consolidam a personalidade da pessoa. O que isso significa que os pais têm uma grande responsabilidade. E agora vamos olhar um pouco mais a fundo para estes 6 anos de vida, porque estes 6 anos de vida são de facto cruciais. E se olharmos para um gráfico que revela as quatro fases, digamos assim, ao longo destes 6 anos, vemos que a primeira fase é uma fase que eu chamo de relação, onde o lado social está muito presente. O lado social, como disse há pouco, é um lado auditivo, tem um pendor auditivo. Portanto, as crianças, no seu primeiro ano de vida, são crianças ou bebés, neste caso. É já este gráfico que estava a falar? Exatamente, é este gráfico. Portanto, a parte amarelo é a parte do... Vai até aos 5 anos, é? Exatamente, mas começa logo no início. Começa logo no início, sim. E é a parte em que as crianças vivem através de emoções só. E por isso é que é um lado muito social. As emoções, a alegria, a tristeza, o choro revela... Tanto pode revelar dor de barriga, como pode revelar tristeza, aquele sorriso, aquela felicidade natural. E é uma fase muito auditiva também. Aliás, é aconselhado e é sabido que devemos falar com as crianças enquanto estão ainda na barriga da mãe, enquanto são fetos, porque eles ouvem. Ou seja, o lado social, o lobo temporal, já está suficientemente apurado para descodificar sons. E os primeiros anos de vida, o primeiro ano de vida em particular, é um ano em que eles são muito auditivos. Por exemplo, todos nós, homens, fazemos um tom de voz um bocadinho mais agudo, bebê, para falar com crianças. Claro. Para nos aproximarmos do tom de voz da mãe, tornar mais agudo. O meu pai, portanto, avô das minhas filhas,
falava sempre de uma forma muito grave e punha-as sempre a chorar, porque o som incomodava, era estranho. Depois vem uma segunda fase na vida deles, a partir do primeiro ano de vida, em que começamos, nós pais, a tentar ensinar-lhes a portarem-se melhor. Agora deixam de ser as fraldas, passa a ser o penico. Deixa de ser só a mama ou o biberon, passa a ser as sopas ou as papas, o que for. Então. Se chora, já é ensinado que não deve chorar. Portanto, começa a aparecer o lado governador, o lado das regras. Okay? E é aí que as crianças começam a usar mais e a ser muito mais ativas no lobo frontal, a compreenderem que há uma associação entre aquilo que os pais lhes dizem e o que faz os pais contentes. Se eu fizer isto, meu pai ou a minha mãe gosta. Se eu não fizer, meu pai ou a minha mãe não gosta. Portanto, começam a criar relações de causa e efeito. O raciocínio lógico começa a aparecer. Ainda não verbalizam muito, ainda não falam muito. Mas estão a perceber tudo o que nós lhes explicamos e dizemos, é melhor fazeres assim, não faças assim. Depois vem a terceira fase, que é uma fase mais de evasão, em que as crianças os nervos já estão bem desenvolvidos, as crianças começam a fugir, por isso é que se chama de evasão. Começam a correr, a saltar, a fazer coisas que não era suposto fazerem, mas ainda bem que o fazem. É uma fase mais mais operacional. Os americanos, os ingleses, chamam-lhes os terrible twos, que é dos 2 aos 3 anos, em que estão com a altura dos cantos das mesas, a altura das maçanetas das portas, portanto vão a correr e batem, e magoam-se e aprendem com o erro, obviamente, aprendem a portar-se um pouco melhor, e é importante que tenham este espaço de evasão. Finalmente, a quarta fase, digamos assim, é a fase competitiva, a fase em que eles têm que superar as suas dificuldades, neste caso a vermelho, com maior peso do perfil empreendedor. Aqui já estão tipicamente ou na creche ou no infantário e querem competir pela atenção da educadora de infância, ou querem competir pelos brinquedos, ou já perceberam que a minha boneca, no caso das raparigas, a minha boneca é mais bonita que a das outras, ou a outra tem uma mais bonita que a minha. Portanto, entra o sentido competitivo. O que é que eu tenho diferente? O que é que eu tenho melhor que os outros? Estas 4 fases são todas elas importantes ao longo dos primeiros 6 anos de vida. E é absolutamente crítico que os pais deixem que estas 4 fases evoluam naturalmente. Já vamos ver como é que os pais, sem se aperceber, obviamente, inconscientemente, acabam por influenciar a vida dos filhos ao longo destas 4 fases, ao longo dos 6 anos de vida. Depois dos 6 anos de vida, há uma estabilização. Há um período de estabilização, as crianças sentem-se à vontade e todos os pais, e sei que o Júlio também já passou por essa fase, entre os 6 e os 12 anos é calmo. As crianças têm a vida de escola, estão a crescer de uma forma natural. Depois, chega aos 12, 13, 14 anos, quando são dos casos, entramos numa nova fase que é a adolescência. Aí temos uma explosão hormonal, portanto, há uma mudança química no nosso organismo que, obviamente, gera uma reação por parte da personalidade. E, tipicamente, os jovens, nessa altura já são jovens, procuram identificar-se com algo. Tipicamente, os cantores na moda, os atores na moda, as maneiras de ser dos elementos mais... buscar modelos, Exatamente, os modelos na escola, os modelos fora da escola. Portanto, há uma identificação com algo, porque eles não sabem bem como são. A explosão hormonal implica alguma confusão interior. Quando essa fase da adolescência termina, já se voltaram a identificar consigo próprios, já voltaram a reconhecer quem são, já não andaram à procura de tantos modelos, aos 18, 19, e aí já começam a maturar para se tornarem adultos. Nós, como pais, temos que saber lidar com os 2 blocos. Os primeiros 6 anos, que são críticos, e os restantes anos, até eles... Não é fácil. É verdade, é verdade. Há bocado estava a dizer que devemos livremente que eles deixá-los de explorar todas essas caminhadas, mas depois é preciso impor regras. É verdade. Não é? Como é verdade, que fazemos? É verdade. Temos que os mandar para a cama cedo, têm que comer, eles não querem. Não, exatamente. Enfim. O lado gay, o lado das regras, que está a referir, deve começar por volta ao fim do primeiro ano, portanto, do primeiro ao segundo ano, é quando devemos começar mas devemos continuar com as regras, obviamente, ao longo da idade deles e da vida. Curiosamente, o nosso impacto na personalidade dos nossos filhos é maior quando os magoamos, quando lhes infligimos dor. Todos nós gostamos de amar os nossos filhos e dar o melhor para eles. Mas ao fazer isso, ao amar os nossos filhos, não estamos a impactar na personalidade, felizmente. Estamos a deixá-la expressar-se e evoluir naturalmente.
É quando os magoamos que podemos, involuntariamente, causar um trauma ou uma fixação, que é o termo mais correto. Agora, a questão é como é que nós, se nos apercebemos, causamos esses traumas? 4 tipos de traumas. Um deles são os pais que limitam muito as crianças. Antes de fazer qualquer coisa má, não pode, estás proibido de. Não te deixo mexer no controle da televisão. Não podes jogar jogos de vídeo. Não podes... É o não. É a impossibilidade da criança fazer qualquer coisa. Por estranho que isso possa parecer, e a tabela pode demonstrar isso agora mais facilmente, por estranho que isso possa parecer, essa limitação que é imposta à criança gera nela uma vontade de superar a limitação. Ou seja, reforça o lado o lado empreendedor. Não me deixam, mas eu quero. É esta tabela que estamos a ver. Exatamente. Não me deixam fazer, mas é o que eu quero. Portanto, vou esperar que eles saiam e vou fazer. Vou pegar no controle remoto e tentar ligar a televisão, por exemplo. Ou vou brincar com os brinquedos que não me deixaram brincar, eu quero ultrapassar a limitação. E sem nos apercebermos, podemos estar a reforçar o lado dos nossos filhos. Uma maneira diferente de magoarmos, de infligirmos dor aos nossos filhos, é pela pressão. Pressão no sentido de só fazes assim. Só podes fazer isto desta maneira. Vê como é que eu faço? Só assim. Eu, pai ou mãe, é que sei, tu tens que fazer exatamente da mesma maneira, obedecer cegamente. Sem nos apercebermos, podemos estar a criar filhos com maior pendor operacional, que têm dificuldade em tomar decisões por eles próprios, porque em pequeninos foram habituados a não pensar. Os pais decidem, eu só tenho que copiar, só tenho que fazer como eles dizem. E, portanto, eu não tenho, digamos, autonomia nem capacidade para decidir. Okay? Outro tipo de impacto negativo que podemos ter nos nossos filhos é a punição, o castigo. Uma criança que é castigada demasiadas vezes começa a ter medo, começa a desenvolver o lado governador, o lado receoso do risco, o lado de eu não sou perfeito e se eu não for perfeito, os meus pais castigam. Portanto, eu tenho que ser perfeitinho. Eu vou evitar a punição a qualquer preço. E estamos a desenvolver, infelizmente, para a criança, determinadas características de personalidade nela. Finalmente, o último tipo de dano, digamos, psicológico que podemos causar nos filhos é pela rejeição. É quando eles se portam mal e nós dizemos és um menino mau, não falo mais contigo. Rejeitamos a criança. Ou assim não gosto de ti. Rejeitamos a criança. Nessas situações, a criança precisa de recuperar o amor maternal ou paternal e, portanto, desenvolve, sem nós nos apercebamos, muito mais o lado social. Vai à procura do amor. E a questão é que se nós, pais, formos muito punitivos, muito rejeitantes, muito pressionantes ou muito limitativos, sem nos apercebermos, estamos a vincar, infelizmente, a personalidade dos nossos filhos e através de uma fixação. Como vimos na edição anterior, vamos tentar resolver essa fixação na relação conjugal mais à frente, quando começarmos a namorar e a casar. Aí é que vamos tentar resolver a fixação que os nossos pais nos criaram. Portanto, agora temos a ver a origem de uma questão que já tinha sido abordada no programa anterior. Exatamente. Teve cá a Carla Ascensão, por acaso. Exatamente. E hoje, Adriano, temos aqui uma nossa surpresa de hoje. Temos a Carla, hoje temos aqui a nossa diretora de informação, que, enfim, a Ana Guedes Rodrigues, toda a gente conhece. Exatamente. Olá, Ana. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Ana, uma apresentação tua. Ana, casada, 2 filhos, não é? Certo. Idade, precisa saber o que é da Ana, neste caso. Sei que tem 2 filhos, 4 anos. São gêmeos, sim, 4 anos. Gêmeos bivitelinos, portanto, 2 ovos. Certo. Vou descrever diferentes tipos de crianças e vai-me dizer onde é que os seus filhos encaixam melhor. Muito bem. Okay? Temos crianças empreendedoras, crianças muito curiosas, muito ativas, autocentradas, muito possessivas, querem tudo para elas. Os brinquedos, a atenção da mãe, do pai. Crianças muito impacientes, quando querem alguma coisa tem que ser logo. Visuais, são crianças com maior sensibilidade visual e, portanto, aquilo que veem é o que está na vida deles. Portanto, estas são as crianças empreendedoras. Sim. Outro tipo de crianças governadoras. Crianças mais reservadas, mais prudentes,
Crianças que tentam ser perfeccionistas, fazer bem, perceber bem como é que a mãe ou o pai querem, que é para eu fazer bem exatamente como eles disseram. Crianças que são críticas delas próprias e críticas dos pais, às vezes, mas isso não foi bem feito. Crianças moralistas também, por exemplo, a questão da religião ou a questão da moral, digamos, da família, que se preocupam com essas regras todas. Okay? Crianças normalmente também responsáveis. A quem se lhe pede para fazer qualquer coisa e a criança faz, já sabemos, vai fazer, não vai haver surpresas. Okay? Depois temos as crianças operacionais, crianças muito soltas, que fogem ao nosso controlo, conseguem evadir, digamos. Crianças relaxadas, que apesar de nós pais tentarmos que elas percebam que deviam ir para a cama mais cedo, não há problema, está a passar o tempo. Crianças autónomas, gostam de ter o seu espaço, não querem estar presas, digamos, àquilo que os pais, ou na escola, na creche, lhes é proporcionado, gostam de sair da zona controlada. Crianças muito táteis, gostam de brincar tatilmente. Okay? Finalmente, crianças sociais. Crianças muito comunicativas, muito expansivas, muito felizes, emotivas, não é? A emoção na criança é muito fácil de ver. Normalmente têm muitos amigos na escola, fazem amigos facilmente. São crianças criativas, têm ideias assim um pouco... Ficamos nós a olhar, mas de onde é que veio esta ideia? Depois lá estava ela, a criança social, a ter uma ideia totalmente inesperada. Okay? E, normalmente, crianças auditivas. Se nós gritarmos com a criança, a criança reage muito e chora porque o grito ou um som estranho provocou uma reação muito forte. Então, as suas crianças... Temos de tudo. Pois é, são dois logo. Temos de tudo. Portanto, temos o António, que é um misto da primeira com a terceira. Ok, um é o O, portanto, empreendedor e operacional. Certo. Muito bem. E depois temos o Afonso, que é o misto da segunda com a quarta. Muito bem, portanto, um G e um S. Está o mapa completo. Está, não está? Pronto. O facto de gêmeos gera aqui uma questão adicional, que é a dinâmica da relação entre eles. Eu também tenho gêmeas, neste caso, tenho 4 filhas, 2 das quais são gêmeas. Também bivitelinas, portanto, 2 ovos. Sim. E personalidades totalmente diferentes, também. Okay? E um dos aspectos mais importantes foi perceber qual é a dinâmica entre os dois. Como é que eles se vão relacionar, eles no seu caso, elas no meu caso, como é que se vão relacionar ao longo do tempo. Porque numa fase como 4 anos ainda está a tempo de acautelar algumas questões. Deixa-me dar o exemplo concreto lá de casa. Uma das minhas filhas era uma E pura, portanto, ultra competitiva, tudo para ela é que era importante, e a gêmea era SO, portanto, social operacional, muito querida, muito simpática, mas não queria ir a correr como a outra, não queria fazer as coisas, não tinha aquela autoconfiança da primeira. E, portanto, em situações tão simples como puzzles de 4 peças, aqueles puzzles mais fáceis, não é? A primeira fazia no instante e dizia, já está, e a segunda dizia, eu não consigo. E a dinâmica entre as duas era complexa, porque obviamente eu não quero que nenhuma delas seja afetada por qualquer uma da outra, ou pelas outras irmãs, não é? Claro. Portanto, foi necessário ajudar a mais competitiva, a E pura, a ganhar capacidade de socialização, a perceber que não é só ela que existe no mundo, que os outros, neste caso a irmã gêmea, também têm direito e que também é uma menina muito querida e tudo mais. Felizmente, ainda o ano passado, a tal É Pura, recebeu o prémio de melhor colega lá da turma. Portanto, quer dizer que o lado social dela reforçou-se muito bem, felizmente, ao longo dos anos. A outra, a SO, tive que a ajudar a ganhar autoestima e a perceber, tu consegues, olha, já tens 2 peças feitas. Muito bem, agora é só mais uma. Portanto, aos poucos, ela foi ganhando autoestima e foi fazendo face, entre aspas, à irmã. Hoje algumas das alturas em que eu mais aprecio a evolução dela é quando ela diz à irmã, à tal competitiva, então, ainda não conseguiste, eu já fiz. E eu penso, a volta que o mundo deu. Continua a ser ela própria, a ter a sua personalidade, mas há alturas em que não se importa nada que a irmã esteja ali e faz, digamos, uma competição saudável com a irmã e com os outros colegas. No seu caso, como é que é a relação entre eles? É uma relação para já de disputa pela mãe e é a coisa que eles mais disputam.
É a mãe e a atenção da mãe. De resto, têm-se entendido cada vez melhor. Começou por ser uma relação muito conflituosa, com dificuldade em partilhar os brinquedos, com muitas lutas, muita violência, e tinha que estar sempre um adulto presente para mediar ali a relação. Agora não, agora são muito cúmplices, brincam imenso um com o outro. Acho que ambos são competitivos no sentido de ambos querem fazer bem, e não tão competitivos entre eles, mas são ambos rigorosos com o que fazem, ambos querem fazer bem, ambos querem agradar aos pais com aquilo que fizeram, e estão muito cúmplices e muito amigos, portanto brincam imenso os dois sem interferência dos adultos, e vão acabando por conseguir gerir os conflitos que vão surgindo entre eles sozinhos, sem intervenção de nenhum adulto. Muito bem, muito bem. Isso é importante. Mas houve intervenção da escola que foi fundamental para este processo, porque o que estava a dizer estava a acontecer. O preponderante estava a anular um bocado a personalidade do outro. E, portanto, tivemos que ser chamados à atenção, no sentido de atenção, claro, porque este é mais bem comportado, não quer dizer que exija menos atenção. Exatamente. Porque senão vão ter problemas no futuro. E então ficámos mais atentos a isso, porque se calhar se não fosse essa chamada de atenção, como aquele era muito bem comportado, quase um adulto em ponto pequenino, deixávamos as coisas acontecerem naturalmente e podíamos estar a anular a personalidade dele. Exatamente. Nessa relação era inevitável que o primeiro que foi o António, procurasse, naturalmente, dada a sua personalidade, algum protagonismo. A violência que referiu devia vir quase sempre do António, porque é a sua natureza, não é por mal, não é por não gostar do irmão. Sim, mas o irmão cede imenso, não é? O António, se precisar de qualquer coisa que está no piso de cima, diz rapidamente ao Afonso, vai lá acima buscar não sei o quê. E o Afonso obedece e vai. Pois. Portanto, lá em casa está bem claro quem é que é o líder. Exatamente. Mas se calhar é por isso que se dão bem, porque um ordena e o outro obedece. É aí que eu quero chamar a sua atenção. O inevitavelmente, queria ter maior protagonismo, maior controle, maior dominância sobre o outro. O outro, dada a personalidade mais governadora, aceitou as regras, entre aspas, impostas pelo irmão. Sim. O que é que se implica? Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, se eles não tiverem maior reconhecimento mútuo, não é encaixar bem, porque eles encaixaram assim, um por cima e o outro por baixo. Era preferível que encaixassem reconhecendo que cada um tem o direito de ser como é e não tentando impor-se nenhum deles um ao outro. Claro. Okay? Se vocês dois, pai e mãe, não fizerem nada, se deixarem, digamos, a evolução acontecer como está a acontecer até agora, o vosso mais velho, o António, vai ser... Mais velho não, neste caso. Sim, é mais velho e também minutos. É mais velho por 3 minutos. O António vai ter uma personalidade muito dominante ao longo da vida e pode ter dificuldade em aceitar opiniões diferentes. Vai esperar, entre aspas, que todas as pessoas se comportem como o irmão. Pois. Porque foi assim que ele foi habituado. Sim. Ele foi habituado a dominar a pessoa com quem se relaciona mais, que neste caso é o irmão. Sim, mas nós interferimos. Exatamente. Sempre que isso acontece, interferimos. Claro. Mas lembre-se que não estão lá, enfim, cada vez menos, com a escola estão lá cada vez menos tempo. Claro. E daí a atenção dos professores, não é? É muito importante. O mais novo, o Afonso, se não houver da vossa parte mais um reforço de autoestima e de sentido de, tu não vais obedecer ao que o teu irmão diz. Mesmo que o teu irmão tenha razão, mas ele não manda em ti. Pois. O teu irmão é o teu irmão. Quem manda é a tua mãe e o teu pai. Ou professores, ou avós, etc. Mas não o teu irmão. Portanto, não faças o que o teu irmão diz. Sim, ele agora, cuidado, já começa a perguntar, mas porquê que não vais lá tu? Exatamente. Pronto. Vai com o tempo, Vai com o tempo, não é? Só falta mais com a uma ajuda dos pergunta. pais Com a ajuda e dos pais, professores, claro. não é? Temos de ter consciência disso, Claro, para os ajudarmos aos dois. Falta mais uma pergunta, só temos mais 2 minutos. Como é que faz a ponte entre a vida profissional e familiar uma pessoa que, enfim, tem que dirigir aqui a informação do canal e ainda tem Muito bem. que estar atenta aos pormenores dos filhos? É verdade, todos nós temos que conciliar a vida pessoal e profissional. E é uma excelente questão. Sabe que uma das constatações mais interessantes que verifiquei com o trabalho do MAPA-Egos foi o paralelismo que há entre lidar com filhos e lidar com colaboradores. Não é que os colaboradores sejam filhos, obviamente, mas a experiência de liderança, de flexibilidade que ganhamos, com este, tem que ser assim, com aquele, assim não dá, tem que ser de outra maneira. Portanto, obriga os pais a ser mais flexíveis. E essa flexibilidade acrescida que ganhamos na vida, digamos, em casa, familiar, conseguimos trazer para o mundo profissional e reconhecer, aquela pessoa é assim. E com aquela, assim não vai dar, vai ter que ser de outra maneira. Portanto, a liderança num contexto profissional é claramente beneficiada pela experiência de ser pai ou mãe. Já tinhas apercebido isto? Já.
E às vezes a brincar até digo, parece que tenho 2 filhos em casa e outros tantos, 20 ou 30 no Porto Canal, porque Exatamente. claro que não são crianças, mas eu acho que com a maternidade ou com a paternidade nós ganhamos uma sensibilidade diferente para os problemas e para as situações que nos vão sendo colocadas em lugares de direção. E se calhar aprendemos a ouvir mais e a pôr-nos mais no papel daquela pessoa, porque pensamos, daqui por 20 anos, o meu filho vai estar neste papel. Sobretudo quando se tem uma equipa muito jovem, que é o caso do Porto Canal. O meu filho vai estar nesse papel e eu gostava que ele fosse ouvido e gostava que fosse tido em conta e acho que a maternidade dá-nos esta sensibilidade que não temos antes de sermos pais ou mães. Verdade, não é? é verdade. Pronto, acho que não há mais nada para explicar. Muito bem. Ficaste satisfeita? Fiquei. É um contributo muito útil. Acho que o mapa de egos ajuda-nos a simplificar questões que são práticas na nossa vida, não é? Muito obrigado pela E atenção. os filhos da Ana vão ter sucesso porque a Ana é a nossa diretora de informação e é uma líder extraordinária aqui Obrigada. do Porto Canal. Obrigada, Parabéns. tento ser, nem Ana. sempre sou. Muito obrigado. Professor, Obrigado voltamos também. na próxima Voltamos. semana. Muito bem, obrigado. muito obrigado. Daqui a 15 dias, assim é que é. Obrigado, foi um excelente programa. Ana Guedes, obrigado obrigado. também. Helena, Obrigado. obrigado. Até a Ficou aqui, à sexta-feira, com Adriano Freire, é assim, o Mapa Egos. Passou em rodapé um endereço para o qual pode enviar as suas questões, sugestões, tudo que são respondidas aqui neste programa. Boa noite.